Oi, gente! Estamos juntos mais uma vez com o Pode Pai, que sou eu. Pode Filho, que sou eu, Alê. Estamos de volta pela primeira vez neste ano aqui no nosso estúdio digital do SBT em São Paulo. Já gravamos alguns programas neste ano, mas da nossa temporada goiana, uma mini temporada goiana, e agora estamos no nosso estúdio, na nossa casa, pela primeira vez neste ano. Agora, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que vai brilhar nas manhãs do SBT, eu faço aquele sempre pedido, né? Eu estou vendo que milhares de pessoas estão passando pelo nosso podcast, mas está faltando a sua inscrição. Você que não está inscrito no nosso canal ainda, vai embaixo, faça a sua inscrição, dê o seu like, faça o seu comentário. O que você quer ver no nosso podcast? Fique à vontade, porque isso é muito importante para o engajamento, isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Então vai lá e se inscreva. Bom, a nossa convidada está aquecendo os motores, está se preparando, porque logo ela vai estrear aqui no SBT, vai estrear com um projeto longo. Já teve alguns projetos mais curtos, mas agora com um projeto longo e, com certeza, um projeto de muito sucesso. Eu estou falando da Michele Barros. Michele, muito obrigado por você estar aqui no nosso Pode Pai, Pode Filho. Eu sei que você não vai poder falar muita coisa do Chega Mais, que é o seu programa das manhãs do SBT, junto com a Regina Volpato e com outras novidades que podem aparecer ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que dá para ser dito para as pessoas que estão assistindo a gente. É um prazer muito grande ter você aqui. Agora a gente pode dizer ter você na família do SBT e por muito tempo. Theo, muito obrigada mesmo pelo carinho. Estou muito feliz de fazer parte da família do SBT. Ale, obrigada aqui por vocês dois estarem me recebendo. Gente, prazer, por favor, façam a inscrição no canal, porque além de tudo é muito divertido estar por aqui. Então assim, ó, você está em casa, fica aí rodando o YouTube e vai se divertindo com a gente também. O Chega Mais está no forno, está aquecendo. Já já a gente estreia com tudo. E a gente vai vir com essa revista eletrônica muito bacana a partir das 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, colado no Primeiro Impacto. Todo o Brasil colado no Primeiro Impacto. E vai ser uma revista eletrônica, Theo. Então a gente vai trazer informação também de uma forma esmiuçada, detalhada, para a dona de casa, para o senhor que está assistindo, para o pessoal que está no consultório médico, para as crianças também, para que elas possam entender, para o pessoal que está acompanhando a televisão aberta nesse horário da manhã. E quem está também na internet também, né, que pode acompanhar pelo celular. Então fica de olho, então a gente vai trazer informação, a gente vai trazer umas pautas, discussões daqueles assuntos que estão bombando no dia a dia. Então, aquele tema de beleza, aquele tema de saúde, aquela fofoca pesada que está todo mundo falando. Tem fofoca também. Vamos falar também um pouco desses assuntos que as pessoas estão comentando. O que está rolando e que está mais se falando hoje. Então, isso vai estar dentro também do nosso programa. O programa é comprido, vai até 1h30 da tarde para São Paulo, né? Em algumas praças ele sai um pouco antes para o pessoal também ter o noticiário local. Então a gente vai ter culinária também. Então a gente vai falar de pet. O Anselmo hoje não está aqui. O Anselmo tá meio dodói. A gente estaria assistindo para ver o que faz bem para os cachorros também. Então, né? Isso, a gente vai ter também isso. Então, assim, um programa muito legal. É uma equipe bacana, que está todo mundo trabalhando já para produzir o programa. Seremos, como você falou, eu, a Regina Volpato, que é uma querida maravilhosa. Eu aprendo muito com ela, e mais uma pessoa também que deve vir aí para se juntar, somar aí nesse projeto muito bacana. A gente vai ter muito tempo, muitas horas nas manhãs do SBT. Ô Michele, e vai aproveitar bastante o pessoal da rede, eu falo os repórteres do SBT de outros estados, outras cidades? A gente vai ter todos os estados possíveis. A gente já está falando com as praças, SBT... todas as praças do Nordeste, então Fortaleza, Recife, no sul do país, no centro-oeste e no norte do país. A gente quer dar uma cara bem Brasil. Então a gente vai falar dos problemas, da situação, das curiosidades de cada região também e das suas peculiaridades. Então isso vai estar no nosso programa sim, e eu quero já convidar as pessoas para que interajam também com a gente vai disponibilizar os números nas redes sociais, os canais de interação, para todo mundo fazer parte e fazer esse programa junto, porque afinal de contas o programa é para vocês. Alê. Posso começar agora do início da carreira dela? Não, deixa eu só falar mais um pouquinho do programa, porque a gente está vivendo aqui no SBT uma grande mudança que vai começar nesse mês de março,
e eu diria que é a maior mudança na programação do SBT nos últimos 17 anos. Não tem só o Chega Mais, não. Tem vários programas que vão estrear no SBT. O próprio Primeiro Impacto ele vai ser totalmente reformulado, a gente vai ter um sábado super diferente, a gente vai ter uma mudança também no final da tarde. Então tem muita novidade vindo no SBT. É o que a gente está falando, 2024 é coisa nossa. Né? Esse é mais ou menos o slogan do SBT. E você, Michele, você saiu da Globo não tem 2 anos já, não? Vai fazer 2 anos. 2 anos, e agora você chega numa casa que faz uma reformulação, que é uma coisa muito difícil a gente ver na TV brasileira, uma emissora com tanta coragem, falar assim, olha, vou dar uma mudança geral. Como é que você sente essa mudança, você que está participando das reuniões, de tudo isso? Eu estou absolutamente empolgada com isso, e esse é o espírito que eu vejo, assim, com todos os colegas aqui do SBT, que as pessoas falando, isso a gente estava precisando, mudar, mexer, renovar, mudar o ar, falar mais com o jovem, com a internet, falar com as pessoas das outras idades, trazer conteúdo novo. Então, isso está empolgando muita gente e eu estou sentindo isso. E realmente, no nosso meio, televisão, é difícil você ter uma reformulação tão grande assim. É muito complicado, porque televisão é um negócio que precisa de muito investimento, né? Então, é difícil você mexer e colocar dinheiro para fazer essas mudanças assim. Então, o SBT ele está vindo com uma inovação tremenda, com muita coragem, com muita vontade de fazer certo. E vai fazer. Porque com essa combinação e as pessoas aqui envolvidas, porque o SBT realmente, de fato, é uma família, né? Sim. E as pessoas se doam mesmo para isso aqui. Sim. Então, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muito, muito, muito mais audiência e muito mais amor do brasileiro neste ano, a partir deste ano de 2024. Ô, Michele, tem gravado muito piloto ou essa fase já passou? Não, a gente não gravou ainda alguns pilotos, porque a gente está esperando o cenário ficar pronto. O cenário ainda não está pronto. Não, vai ficar lindo. Eu tenho certeza, porque cenário também é outra coisa que o SBT faz maravilhosamente sem dúvida. bem. Eu me lembro quando a gente começou o esporte aqui, o cenário que agora ele foi adaptado para o Arena SBT, que o Kleber está apresentando, o Kleber Machado, toda segunda-feira, depois do Ratinho, eu olhei e falei, nossa, que coisa grandiosa. Então, assim, se o pessoal nosso de cenário, eu tenho certeza que ele está bem bacana. Vai ficar. E todos os programas novos aí que você falou. Tá uma dedicação, a cenografia tá trabalhando 24 horas. Gente, eu olhei alguns cenários, olha, vai ficar bonito, viu, gente? Vai ficar legal, vai ficar divertido. A gente estava, na última entrevista que foi com o Felipe Araújo, ele falou que veio no do Benja, ele né? fez o piloto. O piloto do Benja. Eu fico imaginando, beleza, o do Benja é mais entretenimento e tal. Como é que você vai fazer um noticiário, um piloto de noticiário? Como é que você vai fazer isso? Que as pessoas não estão... Eu sou jornalista, então eu tô acostumada a fazer assim. A gente pega umas coisas e faz uma que realmente está acontecendo. A gente faz umas coisas que estão acontecendo no dia. Mas não é só noticiário, né? Então a gente vai ter entrevista, a gente vai ter médico, a gente vai ter família no estúdio. Então você vai pegar um médico ali que, você quer gravar um piloto só para ajudar a gente? Ele vai aceita, assim. Como o Felipe que foi gravar. Que ele foi de boa vontade mesmo, assim, né? Mesmo sabendo porque que não ia tem pro uma ar. coisa, né? Você tem que acertar luz, você tem que acertar o posicionamento de câmera. A gente fala em dizer, piloto, né? às vezes as pessoas não sabem direito o que é o piloto. O piloto ensaio, é um ensaio para ver se, como o Theo falou, se a luz está certa, o enquadramento está certo, a câmera vai para esse lado, não vai para esse lado, o som está melhor, o posicionamento dos apresentadores no estúdio, vamos mexer nessa luz, não vamos mexer, a amarração das pautas, né, ali do que constrói o programa. Então tudo isso é um grande ensaio. E aí as pessoas participam assim na boa vontade mesmo do nosso ensaio. Bom, vamos falar um pouquinho então da carreira da Michele. Aí eu deixo com você, que você já tinha a sua primeira pergunta, Lê. Tá. Você formou em 2001, né? 2000 faz um tempinho, né, Ale? Faz nada. E aí você começou numa TV local? TV educativa em Alagoas. Eu sou de Alagoas. Maceió. Lá em Maceió. Isso. Você formou em Maceió? Eu formei em Maceió, na Universidade Você Federal fez de rádio Alagoas. também? Fiz rádio também, fiz impresso também lá. Mas você fez antes da TV, rádio? Não. Você não fez rádio antes da TV? Não, eu fiz concomitantemente. Tá. Eu entrei, foi assim, eu comecei na faculdade, eu sabia que eu precisava estagiar para poder as pessoas me enxergarem. E aí eu consegui, tinha um amigo que conhecia alguém na Band, na afiliada da Band lá,
E aí eu pedi para acompanhar. E eu estava lá acompanhando, eu não podia fazer nada, mas eu ficava lá acompanhando. E uma colega jornalista já falou: por que você não vai na TV Educativa? Lá você vai conseguir fazer alguma coisa. Eu falei: oi, TV Educativa? Enfim, ela me levou para a TV Educativa, que era muito pequena, a TV do governo. Certo. Era minúscula. E por ser minúscula, eu conseguia fazer as coisas, porque eu não tinha Fazia profissional, tudo. então eu consegui fazer. Então eu consegui fazer pauta, eu já saí para fazer reportagem, e aí eu virei apresentadora dessa TV. E quando eu me formei, assim que eu me formei, a afiliada do SBT, em Maceió, me contratou para apresentar o Jornal da Noite. Qual que é o nome da afiliada lá? Era a TV Pajuçara. É esse nome que eu queria lembrar, Isso, Pajuçara. TV Pajuçara. Era a TV Pajuçara. E aí eu era repórter, fazia reportagem e apresentava o Jornal da Noite, o principal jornal deles. Em um ano lá, mudou a direção da afiliada da Globo em Maceió, e aí o Marco Nascimento, que era o diretor, me viu e me contratou para ser apresentadora do Jornal do Meio-Dia. Ah, você já foi para a Globo como apresentadora lá? Já. Quer dizer, você não fez reportagem lá? Fiz, porque eu comecei como apresentadora lá. Certo. E aí eu editava e apresentava o Jornal do Meio-Dia. Aí passou-se um tempo e eu queria vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. E aí eu percebi que ninguém na Globo ou em qualquer outro lugar ia ver o meu trabalho como apresentadora local. Eu precisaria fazer reportagem. E aí eu pedi para fazer reportagem também. Tá. Então eu trabalhava o dia inteiro. Mas como assim, reportagem, porque você disse que não era local? Qual que é a relação disso? Eu fazia reportagem nacional. Ah, tá. Então, as reportagens nacionais... As pessoas começaram a vê-la, entendeu? As pessoas daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, os chefes, que são as pessoas que contratam e que trazem você, eles começaram a me ver. Mas reportagem nacional, isso você estava na Pajuçara? Não, já na Globo. Já na Globo, entendi, certo. E aí eles começaram a me ver, entendeu? E aí veio o convite para São Paulo. E aí veio o convite para São Paulo. Aí eu comecei a fazer, aí eu fazia... uma matéria para o Jornal da Globo, uma matéria para o Bom Dia Brasil, uma matéria para o Jornal Hoje, uma matéria... Aí teve um encontro do Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, o chefe de redação da Globo daqui de São Paulo falou: você não quer ir para São Paulo? Eu falei: ontem. Então, todas as férias antes eu ia, minhas férias, em vez de eu ficar descansando, eu ia e pedia para ficar acompanhando o trabalho no Rio e aqui em São Paulo. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época, Michele? Eu vim pra cá quando eu fiz 30 anos. Com 30 anos. Eu tenho 44 hoje. Tá. Então tem 14 anos. E o sotaque morreu aonde? Então, quando eu falar com qualquer lagoano, ele volta. Mas se eu falar com mineiro também, eu vou soltar o mineirês. Eu sou volúvel, eu digo. Quando você chegou aqui, você tinha sotaque carregado? Não tinha muito, porque eu especialmente trabalhando, eu amenizo... naturalmente. Vamos bater num ponto que a gente já discutiu muito aqui, dos dois lados. Quando eu comecei eu sou de Goiânia, quando eu comecei a fazer rádio, eu lia muito o manual da Globo, tinha manual da Rede Globo, que aí envolvia tudo, tinha o manual da Folha de São Paulo também, que era muito famoso, e no da Globo, né, pelo menos a edição que eu li, falava assim, o apresentador, o narrador, não deve ter sotaque, tem que ser um sotaque neutro, não pode ser carioca, paulista e tal. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Como a minha mãe é paraibana, mas ela foi criada no Rio de Janeiro, então dentro de casa a gente tinha um pouquinho do Nordeste, mas tinha um pouquinho do Rio também. Eu nunca arrastei o porquê, o porta, que às vezes tem no interior. E eu forçava um pouco a barra. Então, mas já teve gente que a gente já entrevistou aqui, o China, por exemplo, que faz reportagem de Pernambuco, no Multishow, que ele é de Pernambuco, mas mora em São Paulo, ele é artista, ele é cantor também, e ele fala, não, tem que ter o sotaque. Eu sou da antiga, eu sou do manual, então, que tem que amenizar o sotaque. É isso. O que aconteceu? Antigamente, a regra era, se você vai fazer coisas nacionais, se você está se eu ficasse em Alagoas com o sotaque de Alagoas, estava tudo bem. Certo. Não tem e problema. você usava, em Alagoas era o sotaque de Alagoas, você não se preocupava? Não, já me preocupava. Já me preocupava. Mas se eu tivesse com o sotaque de Alagoas, tá tudo bem. Tá. Se eu quero nacionalizar, eu tenho que amenizar o sotaque. Por quê? E qual era o raciocínio que muita gente fala? Não. É porque se você tá com um sotaque muito carregado, dando uma notícia de São Paulo... O paulistano pode pensar assim, quem é essa pessoa que é de outro estado e está dando informação sobre o meu estado? Correto.
Sim. Essa é a linha de pensamento. Então, quando você vai para o nacional, o ideal é que você não seja tão forte nos outros. Agora, quando você está no regional, é bom que você seja regional. O quanto mais regional, melhor. Hoje já não está Hoje mais. não, Hoje já está assim, tudo bem, fala como hoje você mudou. quiser falar e tá Nossa, tudo mas bem. Hoje mudou tudo. Eu acho que até às vezes pro regional é bonito, às vezes, você escutar um pouco Não, mais neutro, né? Eu acho que se o programa é entretenimento na TV, beleza. Entendeu? A gente vai ver um negócio lá de uma regional de Goiás. Mas isso tem uma questão de neurolinguística. Eu entendi depois, muito depois, porque o que acontece? Eu sempre mentalmente trabalhei para neutralizar o meu sotaque, enfim, por uma questão profissional. Quando eu viajava, e eu viajei Alagoas inteira, então quando eu ia muito pro sertãozão, eu falo alagoano sertanejo carregado. Sim. E aí, sim. eu já viajei o país inteiro fazendo reportagem, então se eu vou para o Rio de Janeiro, eu falo carioquês, se eu vou para Minas Gerais, eu falo mineiro. E aí eu entendi que quando você espelha o seu interlocutor, você cria uma conexão com o seu interlocutor. Então, naturalmente, eu passei a fazer isso. Depois é que eu processei que eu estava fazendo isso. Então, eu faço isso e eu tenho certeza que muita gente faz isso sem saber, sem se dar conta. A gente espelha quem a gente está falando. A gente espelha os pais, a gente espelha o nosso ambiente ali. Sem então, dúvida. quanto mais você espelha, mais você gera conexão com aquela pessoa. Isso é artifício de comunicação. E de conexão com aquela pessoa. Então, nacionalmente, você está falando nacionalmente, não gera. Agora, o regional, se ele fala regional, o cara se identifica, é isso aí mesmo, você está falando comigo. Sim. O Alê teve uma novela, não interessa o nome dela, que ela era uma novela rural. E o Alê, de vez em quando, o Alê não é muito de novela. Aí, de vez em quando, eu sou noveleiro. E eu estava assistindo, às vezes, a novela, o Alê virou e falou assim, mas que sotaque desse povo aí? Eu falei assim, lá em Goiás a gente não fala assim, não. Né? Então, eu acho que tem essa coisa também, sabe? Eu acho que o neutro pode ser, não, isso não existe. Você tem razão, não existe. Tem muita coisa na comunicação na que novela caiu. já é mais difícil, porque você tá pondo uma pessoa que não é daquele sotaque para falar o sotaque. Agora, se você vai apresentar um programa de entrevistas em Goiás, o cara que é de Goiás já tem o sotaque natural dele, entendeu? Sim, mas eu tô dizendo, mas eu acho que isso é normal, né? Se tem sotaque ou não é, ok. Mas antigamente tinha isso, e eu sou dessa linha. Eu acho que tem que ser uma coisa neutra. Porque eu me lembro quando eu trabalhei numa televisão de esportes americana chamada PSN, quem cuidava do nosso figurino, da maquiagem, era uma americana, né? E eles são mais espalhafatosos no maquiagem. Eu mesmo, quando eles faziam maquiagem, eu ia dentro do banheiro e eu tirava bastante. Mas ela falou uma coisa uma vez, e eu guardo essas coisas que vão falando lá atrás. Eu estava com um relógio meio chamativo, ela virou e falou assim, tira o relógio. Aí eu falei, mas por que eu vou tirar meu relógio? Aí eu falei assim, porque se você aparecer com esse relógio no ar, a pessoa vai ficar olhando pro relógio e não vai prestar atenção na notícia. Aí eu falei, cara, no primeiro não vou tirar o relógio, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, ela tem um pouco de razão, sabe? Então, tudo, eu acho que na comunicação, a gente tem que ter um manual. A gente não pode seguir um manual, mas tudo na comunicação tem um porquê, né? A gente se comunica com a imagem, né? Sem dúvida. Por exemplo, óculos escuro. Quando eu vejo uma pessoa apresentando de óculos escuros, ou um repórter de óculos escuros, porque eu aprendi que o olho fala. O olho fala. Como é que você vai apresentar um negócio com óculos escuros, gente? Não tem a menor condição. É um negócio pra você ser realmente uma pessoa obsessiva compulsiva, assim, a comunicação. Você tem que ser bem chato com essas coisas. Tem que ser muito chato. Mas é como o médico. O médico vai operar, ele tem que ser... o seu trabalho é esse. A gente comunica a todo instante. Tem um estudo da Universidade McGill, do Canadá, é um estudo, acho que de 2017, que eu uso essa informação, inclusive, nas minhas palestras. E lá consta que a gente leva 0,2 segundos, foi feita pesquisa, 0,2 segundos para traçar um prévio julgamento se aquela pessoa é confiante ou não. Correto. Eu só olho para você em 0,2 segundos, eu faço essa leitura aqui. Então, a gente analisa as pessoas, a gente tem esse preconceito, de acordo com o nosso ambiente cultural, como a gente foi criado, o ambiente em que a gente vive, tudo que a gente aprendeu e a carga que a gente tem, né? E os conceitos que a gente tem de tudo. E o que mostra primeiro isso? A sua fala inicial e a sua imagem.
Sim. Depois a gente vai Sim. desconstruindo aquela Sim. primeira impressão que você tinha da pessoa. Mas demora até se desconstruir. Então, aquilo ali tudo está comunicando. E é claro, quando você está fazendo notícia, e a câmera é um instrumento assim que ela dá close, super close. Se ela dá super close, é uma desgraça. Tô até cobrindo aqui o negócio que eu falei que eu fui no dermatologista, tá com o negócio aqui no olho. Principalmente depois do HD, né? Depois do HD arrebentou com a gente. Então. E aí, ela mostra tudo aqui. Então, assim, o brinco faz diferença. Eu uso isso agora, porque agora eu faço entretenimento. Sim. Então, me permite usar um pouco. Mas se eu tô dando uma palestra para falar de direito, que eu sou advogada também, eu não uso eu não uso esses brincos, assim, nem essas pulseiras. Certo. Então, de acordo com a minha função, eu me permito me vestir de uma forma, porque eu estou comunicando com aquelas pessoas. E é assim mesmo. O relógio. Isso aqui chama atenção, o relógio chama atenção, as pessoas ficam olhando de fato para aquilo. Ficam. Eu fico. Eu lembro. Eu sou uma pessoa que assiste televisão, eu fico. Eu lembro que antigamente, lá atrás, tinha a regra que a gente no jornalismo não podia nem usar esmalte vermelho. Não podia usar cor, assim. O ideal era ser branquinho. Tinha a história do ombro de fora, não podia. Do ombro também, de fora né? não podia, tinha que ser sempre a mulher com não podia ter blazer, o não ombro podia de o fora camisa. e tal. Isso é uma coisa também que agora que a gente estava até conversando um pouco antes de começar, da internet ter que se reinventar, né? Sim. Porque eu também não vou citar nome, mas tem muito portal de notícia online que eu vejo, um ou dois que eu vi assim, que o jornalista, um cara da minha idade mais ou menos, ele tava com uma camiseta com estampa, calça jeans e correntinha. Não é uma coisa que o jornalista escolheu aquilo, sabe? É o próprio portal que bota o cara pra falar isso. Mas essa coisa de a primeira imagem, na hora que eu vejo isso... Não, às vezes o jornalista escolheu. O cara com uma correntinha, assim, às vezes ele escolheu. com papel, assim, falando... Às vezes ele escolheu. Mas, às vezes ele escolheu. Cara... Eu vou dizer você, porque eu tenho vários colegas jornalistas. Muitos. E muitos se vestem assim mesmo, normalmente. Porque, legal, você quer ir assim pra ir no supermercado, pra ir numa festa? Vai. Mas não, você me fala uma notícia com uma roupa dessa... Então, eu acho que tudo bem se ele falar de entretenimento, se ele, sei lá, falar de cultura, falar de banda e tal. Eu também acho que tudo bem. Mas tá falando uma notícia, uma coisa séria, sei lá, a guerra na Ucrânia, não conversam. A imagem que você está me comunicando e o que você está me comunicando não conversam, não dialogam entre si. Há um conflito de comunicação aí. Eu acho assim também. Michele, você teve bons diretores na sua formação? Eu posso dizer que eu tive. E isso foi extremamente importante para você? Foi bem importante. Eu acho que todos os colegas com quem eu trabalhei esses anos todos, eles me ajudaram. A gente é o resultado do nosso trabalho, mas é também o resultado de um pouquinho que cada pessoa deixou em nós, né? E eu tenho certeza que essas pessoas contribuíram muito para mim. Mesmo quando em certa medida, fizeram coisas negativas para mim, elas contribuíram porque eu aprendi. Então, eu sempre sou a pessoa do copo meio cheio. Eu me lembro quando você estava na Globo, apresentando Hora 1, e eu morava num outro canto, o Alê não estava comigo nem em São Paulo, nem a Thelma, que é a minha esposa, e eu acordava muito cedo para ir tomar café num barzinho perto, e lá estava sempre a televisão e eu te via bastante. Muitas vezes eu não te ouvia, porque estava no bar assim, mas eu te via. E eu me lembro que você começou a dar uma personalidade na apresentação um pouco diferente. Não era uma questão de ser mais descontraída ou não. Eu diria que era um pouco mais humana. Né? Você, na apresentação, eu batia o olho sempre assim, poxa, essa apresentadora, ela está humanizando. Você teve dificuldade para colocar esse lado personal porque o jornalismo, principalmente da tua antiga emissora, ele é um padrão, bum, e tem que seguir aquele padrão. Apesar que agora mudou, mas tinha que seguir, né? Agora mudou. Graças a Deus eles estão mudando e aceitando mais, né? Eu fui durante anos podada mesmo, porque durante anos eu sempre fui uma pessoa mais expansiva. De falar, eu falo que eu não tenho nenhuma ascendência italiana, mas eu falo com a mão, que é uma coisa louca, enfim. E eu sempre fui mais expansiva e mais coloquial. E mais de preocupar com as pessoas mesmo, porque eu venho de uma família muito humilde.
Eu passei dificuldade na minha vida. Eu tenho um filho que eu engravidei sozinho, eu não tenho pai. Eu sei o que que é dificuldade, eu sei o que que é andar de ônibus, não ter dinheiro para pagar o ônibus. Então, assim, quando você fica colocado num pedestal e dando uma notícia de uma forma fria, aquilo não comunica com as pessoas, porque as pessoas entendem assim, você, princesinha, tá aí, você não sabe nem o que é nada disso. E não é. As pessoas não sabem a história de vida de cada um. E eu acho que a comunicação ela só é efetiva e ela só é eficaz quando você entende e consegue ser humano. E aí, durante muito tempo, eu tentei fazer o comentário, quando uma pessoa dava notícia de falecimento, Sim. eu fazia um comentário. E algumas vezes eu ouvia assim, olha, tá ficando chato você tá dando sentimentos para as pessoas o tempo inteiro. Eu ouvi isso? No Sim. meu ponto, eu falei assim, tá bom. E continuei dando. Eh, E no carnaval, muitas vezes eu ouvi, a primeira transmissão efetivamente que eu fiz do carnaval, eu falei assim, você se segura porque você é jornalista, tá? Eu já ouvi muito isso também. Eu falei assim, tá? Eu já ouvi Aí na muito mas você primeira isso. tá. transmissão eu fui Mas, menos, na segunda eu falei assim, quer saber, eu sou eu, quem quiser Vambora. goste, quem não quiser não goste, esse é o pacote. É não, isso mas aí. me É isso desculpa, assim, aí. você tá num carnaval. Beleza que você é jornalista, mas é a mesma coisa você chegar e falar assim, não grita muito gol, não, viu? Então, Você tá mas noticiando. teve uma vez um jornalista super famoso, passou por várias emissoras, inclusive Globo. Ele me chamou uma vez para trabalhar, não vou nem falar de TV porque as pessoas vão saber. Ele me chamou uma vez para trabalhar na televisão. Eu tava nessa época na Band, estava na Band? Eu acho que estava na Band, sim. E aí ele me chamou para trabalhar na emissora dele. Ele era o diretor de esportes, ele era comentarista e diretor de esportes. E ele virou para mim e falou assim: vamos fazer uma transmissão. Estamos pensando em fazer uma transmissão um pouco diferente aqui. Então, na hora do gol, você não vai gritar gol. Oi? Aí eu falei, cara, o momento do narrador é a chegada, é a ultrapassagem no automobilismo, a chegada e o gol. Se eu não vou narrar gol, eu não sou narrador, então você contrata um âncora, não eu. Sério, eu falei assim, eu não sou para esse projeto. A gente nem chegou a falar, foi na casa dele e tal, a gente nem chegou a falar de salário, nem nada. Eu falei assim, eu não sou essa pessoa. Eu sei que você está falando do carnaval, porque eu fiz carnaval também. Eu fiz Parintins, eu fiz carnaval, mas eu venho do rádio. Eu venho do rádio. Mas quando eu cheguei para fazer o meu primeiro carnaval, eu tinha me preparado para fazer o Carnaval do Rio. Aí eu ia fazer o desfile das campeãs na Band no Carnaval do Rio. Aí, beleza. E não tinha falado com o diretor que era o que estava cuidando mesmo. O pessoal do esporte falou: você vai fazer o Carnaval do Rio. Eu estava estudando e tudo. Aí eu fiz um jogo no Rio na quarta-feira. E a desfile das campeãs era no sábado. E o desfile das campeãs aqui em São Paulo era na sexta-feira. E aí, quando foi na quinta-feira de manhã, esse diretor me ligou e falou assim: olha, vem para São Paulo. Aí eu virei e falei assim: por quê? Eu falei assim: não, porque a gente achamos melhor você fazer o Carnaval das Campeãs de São Paulo. Aí eu falei, bicho, eu não estudei nada de São Paulo. Você sabe que carnaval é uma pauleira. E aí o Rio eu tinha estudado. Eu falei assim, eu não estudei nada de São Paulo. Aí ele virou e falou assim, não, mas você não vai fazer, você não quer fazer? Você não tem capacidade? Aí quando fala capacidade, aí você fala assim, tô indo. Né? Aí eu cheguei. Aí a minha grande sorte é que eu cheguei e falei, cara, vou ter que estudar, não sei, não me lembro se eram 5, 6, que a primeira escola era Gaviões da Fiel, que era futebol. E o enredo era o Corinthians. Aí eu falei, ufa, é Gaviões. E aí eu saquei uma coisa também no desfile do carnaval que você fez, que você tem que ir muito bem nas 3 primeiras. O resto porque as pessoas vai já bem, mas toca, sabe? Aí eu saquei essa história. Porque as pessoas vão dormir, as pessoas desligam a TV. E você já se soltou. Aí você já entrou no ritmo, então, já tá tudo bem. Então, quando a gente não é do artístico, você veio e vai fazer algo diferente, um desfile de carnaval é difícil pra burro. No último você tem que estudar pra caramba. Exato. Tem que saber toda a história, cultura. E todas as vezes eu me preparava e eu lembro que os meninos ficavam olhando, a gente tinha uma equipe lá de produção grande que parava tudo. O que a gente chama de book, né, que é o livro com as informações. Sim. Mas eu ia, e eu sou repórter, sempre fui, durante toda a minha passagem na Globo, eu fiz carnaval, eu era do núcleo do carnaval, porque eu era espontânea, então eu sempre fiz escola de samba. Então eu entrevistava
o diretor de carnaval, eu entrevistava a dona da escola, o diretor de harmonia, o da bateria, e isso tal. aí. E aí eu pegava várias aspas e fazia o meu roteiro. Eu E também aí, fazia durante isso. a transmissão, eu ficava soltando as coisas. Olha, isso aí que você tá vendo é isso, aquilo que o mestre falou isso, aquilo outro. Então, assim, só quem tá no bastidor é que sabe o trabalho que dá. É muito trabalho. É Eu muito nunca trabalho. estudei tanto. É muito Eu nunca trabalho. gostei muito de estudar. Eu E nunca aí- estudei tanto como nesses eventos. E aí você tem que estudar para dar a informação. Você tem que ter o jogo de cintura do ao vivo todo, porque tá tudo acontecendo, então você tem que saber aquela imagem. Você que faz futebol o tempo inteiro, você sabe muito bem, a imagem que tá na câmera é aquela, tá acontecendo outro negócio, mas você não... Aqui, Exatamente. Você- Esse é um ponto do carnaval. Você não pode entregar o que vem, né? você não pode entregar o que vem. Você já viu, mas não tipo, peraí, a câmera tá mostrando isso aqui. Eu tenho Agora que é tá na muito legal. câmera. Dá um trabalho, mas é muito Maravilhoso, legal. é maravilhoso. O Parintins é um negócio muito doido, que Parintins são 3 dias com o mesmo tema, mas é tudo diferente. É louco, né? Né? E aí, quando eu pensava, eu já tinha feito carnaval, aí depois que eu fui fazer Parintins. Aí, quando eu pensava, eu sempre eu falo o seguinte: que esses caras que criam esses enredos de carnaval, a história do carnaval, esses bichos tomam umas drogas pesadas, porque tem uns negócios muito doidos, que você bate o olho ali. Agora, os de Parintins, eu sei lá que droga é aquela, porque assim, a lenda da formiga não sei o quê, e aí você vai atrás, o que é essa lenda da formiga, sabe? É. Então, é muito mais doido Porque são as aquilo. histórias amazônicas ali, né? É muito mais doido aquele negócio. Então, assim, não é. Eu tô dizendo, a Michelle eu admiro pra caramba, porque eu já passei por isso. Fazer carnaval, transmissão de carnaval, não é uma coisa fácil. E aí a alegoria quebra, aí você fica lá falando da alegoria. Quem são essas pessoas que estão aparecendo nessa imagem? Ó, o fulano de tal ali tá fazendo isso, tá falando o quê? Tem que saber. Aí você pega o celular e diz assim: o presidente da liga, presidente, o que tá acontecendo? Fala aqui, sobe aqui no coisa. No estúdio, vem aqui falar doido. com a gente. Você depende de repórter, e às vezes o repórter não é tão esperto como deveria. Quer dizer, é uma. Teve uma. Teve um bastidor. Mas é uma delícia fazer ao vivo. Teve um bastidor. Uma vez eu fui fazer um desfile de campeãs aqui em São Paulo. Tinha um pessoal comentando comigo. Quando foi umas 5. Atrasou pra caramba. A gente saiu de lá umas 7 horas da manhã. Quando foi umas 5:30 da manhã, eu olhei pro lado, todo mundo dormindo. Só eu. Eu falei, caramba, tô sozinho na parada. Falando aqui, eu falando. Tava no ar. Eu olhei pra todo mundo. Teve uma corrida, só emendando, né, depois a gente vai voltar. Teve uma corrida da Indy também, que eu fiz na Manchete, lá no Rio, lá no estúdio do Rio, lá na Glória. E essa corrida era na Austrália, então ela já começava 2 horas da manhã e choveu, atrasou pra caramba. Eu sei que eu saí direto pro aeroporto, nem fui dormir. Eu também olhei, eu tava com 2 comentaristas, eles eram mais velhos. Eu olhei pro lado, os 2 estavam dormindo. Nossa, sensacional. Eu falei, caramba, eu tô sozinho aqui. Abraço e vai, abraço e vai. Agora, Michelle, o que aconteceu na sua saída da Globo? Foi uma coisa que você queria novos ares? O que aconteceu? Eu já estava pensando nisso fazia tempo. Eu saí logo depois do carnaval. Porque não é normal as pessoas saírem da Globo, né? Não é. Mas assim, a Globo, o nosso negócio, de uma forma geral, ele mudou muito, né? De uns anos para cá. Então, assim, eu sou ainda de uma geração em que você se formava, estudava e dizia assim, a minha meta de carreira é chegar ali, eu vou caminhar isso aqui, vou ralar, vou chegar ali, quando eu chegar ali, beleza, minha aposentadoria. Então, vou investir o dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar essas coisas aqui. Eu fui, quando chegou aqui, tudo mudou. Tudo mudou. E aí você viu, eu passei a ver grandes nomes, ícones do jornalismo, sendo chamados de volta, trazidos, com renegociação salarial para baixo, renegociação contratual. Eu falei, esse negócio mudou completamente. Não vai ser mais nada daquilo. Então, eu não cheguei a alcançar aquilo. E como eu não cheguei a alcançar, eu falei, ok, eu já tenho mais de 40 anos, eu já apresentei várias propostas aqui para o entretenimento, para várias coisas que eu queria. Eu já mostrei o meu trabalho em todos os jornais. Eu sou a única pessoa que era substituta de todos os jornais, todos, e de entretenimento. E eu não era reconhecida. Então eu falei assim, gente... Você queria o entretenimento. Eu queria o entretenimento. Você queria uma chance para ter você no entretenimento. Sim. Certo. E eu apresentei projetos. Eu apresentei projetos, inclusive, para os jornais. E assim... Então eu falei, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca. Aqui eu não vou mais crescer hoje diante
dessa organização que está posta, das pessoas que estão aqui, do jeito que está funcionando, eu não vou crescer mais aqui. Então eu faço o seguinte, ou eu mudo efetivamente a minha carreira, digo tchau, e abro as portas para outras coisas, ou eu fico aqui sofrendo mais não sei quantos anos e fazendo coisas que eu não gosto de fazer mais há muito tempo. Eu já não gostava de fazer reportagem do jeito que estava sendo feito, fazia anos. A gente antes trabalhava com um carro, com uma estrutura, com um auxiliar, com um cara de luz e tal, de repente virou um carro alugado, com eu tendo que carregar parte do equipamento, o equipamento ruim, que não dava para fazer um zoom e tal. Eu falei, gente, eu aprendi a trabalhar com qualidade, eu vou trabalhar com desqualidade agora? Então, sim. aquilo foi minando muito a profissional que eu era. E eu também estava terminando a faculdade de Direito, porque era uma faculdade que eu queria ter feito há muito tempo. Você fez Direito, né? Você fez Direito foi depois de jornalismo? Foi agora? Sim, foi recente. Eu tenho um pouco mais de 1 ano, 2 anos de formada. Eu sempre quis fazer Direito e nunca tive tempo. Eu engravidei muito cedo, né? E já fui trabalhando, cuidando de filho, enfim. E depois, quando a gente começa a trabalhar, não tem tempo para viver, né? Não tem tempo para mais nada. Até que, uma época, eu tirei uma licença da empresa e fui para a Suíça, estudei um pouco lá, e eu percebi que não me fazia falta e que eu deveria fazer, então, as outras coisas que eu gosto de fazer. E aí eu voltei e me inscrevi na faculdade de Direito. Eu falei, sei lá como é que eu vou conseguir fazer essa faculdade, mas eu consegui. E você está trabalhando com Direito hoje? Trabalho também, eu trabalho no escritório também, você com a parte trabalha? de comunicação. Eu faço mais a comunicação deles, né? No escritório trabalhista, o que eu adminicuti. E como é que foi quando você acordou? No outro dia não, mas depois de uns 15 dias, eu falei assim, cara, eu não estou mais trabalhando em televisão. Não, isso foi um processo muito, muito pensado, maturado em mim durante muito tempo. Eu ia sair, eu estava me preparando para sair quando eu terminasse a faculdade mesmo. Eu acabei saindo antes, porque eu achei mais desrespeitoso também. Algumas posições lá abriram, colocaram outras pessoas. Eu falei, gente, e aí? Tá escrito aqui na minha carinha, aqui, sei lá, bobinha, você? Sim. E aí eu falei, não, está sendo desrespeitoso comigo. Eu não posso permitir esse desrespeito comigo. E aí eu passei muito tempo pensando. Eu estava indo trabalhar tendo crise nervosa, já não estava bom para fazer tempo. E aí eu conversei muito com meu filho. Meu filho hoje ele tem 25 anos. E aí eu conversei muito com ele, pedi muita orientação a ele, o que você acha, isso, ele é um cara muito... Ele faz o que hoje? Ele é formado em engenharia de produção, ele trabalha numa consultoria, tem uns investimentos, uns negócios também. Outra visão, assim, né? Outra cabeça. Ele pegou trauma de jornalismo comigo. O Alê fez medicina e resolveu fazer jornalismo agora. Mas tem já foi o contrário. Mas tem a medicina aí. Mas não curte muito, não. Mas aí também não adianta brigar com talento também, né? Enfim, e aí eu amadureci muito isso. Então, assim, não é uma ruptura fácil. Não foi uma ruptura fácil. E eu só consegui atravessar com muita meditação, muita oração e muito Deus. Assim, porque assim, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, calma. Sim. Apesar de muita gente dizer, você é louca, você tá fazendo isso, você tá falando isso, só eu sei qual era o contexto que eu tava vivendo. Então, eu sei que aquilo foi o melhor para mim. E de fato foi, porque se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje. Sim. Abraçando um projeto, olha como Deus é maravilhoso. Abraçando um projeto que é exatamente o tipo de projeto que eu queria. Sim. Então, depois de 2 anos. Depois de 2 anos. E há 2 anos atrás ninguém imaginava que ia ter esse projeto. Não. Nem assim, nem nada. Nem nada. Não. Deus é muito maravilhoso. Tudo tem um sentido, sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Tem a hora, tem a razão, tem o... E você teve aqui no SBT Folia. Sim. Eu me recordo que a gente ia fazer um jogo, ou ia gravar um programa, e você estava saindo do mesmo estúdio quando a gente... Eu me lembro quando você estava fazendo. É verdade, que a gente ficou naquele estúdio lá do esporte. 5, isso, eu me lembro disso. E aí, como é que foi? Toda trabalhada no brilho, toda trabalhada no salto alto. E foi, se eu não me engano, foi logo depois da pandemia, né? Foi uma coisa mais enxuta, eu me lembro disso. Porque tava cheio de restrição ainda, tava meio assim, não sei lá. E como é que foi? Você, assim, esse foi o primeiro trabalho efetivo fora da sua antiga TV, né? Isso, em televisão sim. Você falou, vem fazer o carnaval. Quanto tempo sem estar na TV? Eu saí da Globo em fim de março de 2022.
Um ano. Aí, em 2023, no carnaval, eu fiz o carnaval aqui. Uhum, Aí já tinha participado de vários programas, né? Sim, Inclusive o Bake sim. Off, enfim. uhum. E agora volto pro Chega Mais. Televisão mesmo. Nesse tempo todo eu fiquei trabalhando com E direito. como é que é? Eu já passei por algumas televisões e cada uma tem sua característica. Tem. Né? E aqui tem uma característica muito, muito forte, né? O SBT eu vejo que é uma televisão com cara de SBT. Sim. Né? O SBT é único. É. Né? É único. E como é que foi? Você saiu de uma estrutura gigantesca, uma estrutura de sucesso, bacana, tudo, a Globo, e vim fazer o SBT. O que você sentiu? Eu senti. A coisa que eu mais senti de verdade não foi estrutura, não foi nada. Foi ser recebida de braços abertos pelas pessoas, que é isso que você falou. Eu acho que esse é o espírito maior que o Silvio Santos conseguiu implementar aqui nessa empresa, que é assim, somos uma família. Então, independentemente de como você veio, de onde você veio, de como você vai, de onde você chega, as pessoas te recebem, te abraçam. Isso para mim é o mais importante. Você mesmo falou, você sempre tentou passar uma humanidade. Eu acho isso mais importante do que qualquer coisa, do que Sim. qualquer estrutura, enfim. A estrutura é mais fácil. Hoje a gente tem umas câmeras menorzinhas que fazem cada magia. E, meu amor, que é coisa de louco. E eu acho que as pessoas e os elementos que estão por trás é que são mais importantes do que qualquer coisa. Sim, você está bem, o que você falou assim, Deus sabe, você está bem segura do caminho que você deu para sua carreira. Você falou assim, eu já estou com 44. 44 não é nada. Quando eu li hoje, fazendo a produção, eu falei, caramba, 44. Eu pensei assim, quando eu estava com 44, eu estava fazendo. Não, tava, Mas é porque para mulher né? é mais bravo o negócio ainda, né? A Eu questão da acho que idade. eu acho que assim. Tá melhorando, graças a Não Deus. sei. É. Não sei. Eu converso muito com a Alê sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo, não estamos vivendo ainda, uma coisa de etarismo na TV. Não, Aqui não. Aqui não. É. Aqui a gente tem, por exemplo, mas eu acho que eles que estão, tem. assim, pagando, assim, qualquer lugar, seja na rádio, TV, comunicação, às vezes eles priorizam quem é mais novo, com a desculpa que tá dando vaga, assim, mas com na verdade, modernidade. mas na verdade eles estão recebendo muito pouco para aquilo que eles estão querendo entregar. Baixou bastante, né? O fato é o seguinte, é um negócio, é dinheiro, trata-se de dinheiro. No fundo é isso, a gente não pode ser ingênuo. E é uma coisa que eu falava muito antes na minha antiga empresa. Eu falava com os meus colegas, eu falava, daqui a pouco eles vão terceirizar essa função, essa função, essa função. Não, Michele. Aí terceirizaram essa função, terceirizaram essa função, terceirizaram essa função. Eu falei para vocês. É simples, é só olhar o modelo de negócio em todos os outros lugares. O acionista quer mais dinheiro, ele vai querer mais dinheiro. Então, assim, de uma forma geral, você tem uma empresa que respeita os profissionais experientes que fazem a diferença. Eu concordo plenamente. Não é porque eu sou um profissional experiente, mas eu concordo plenamente. Mas é porque faz de fato a diferença. Não é contra a juventude, tem que ter mescla, tem que ter a juventude para dar um frescor. Mas você não pode eliminar as pessoas que já experimentaram e construíram e que tem assim, calma. Tem que ter alguém olhando ali para só não deixar a peteca cair. Cabeça assim. branca que a gente fala. Conselho, membro de conselho, geralmente é o quê? Cabeça branca. Por quê? Porque ele tem já vivência e parcimônia. Ele olha e diz assim, calma. E a gente está aprendendo essa todo pressa. dia, né, Michele? Todo dia a gente todo erra. Dia a gente erra. Sério, imagina quem não tem experiência. Exato. Todo dia a gente erra. E é incrível eu, no jogo isso. de ontem, eu cometi erro, estava comentando com a Leo, eu cometi esse erro aqui e tal. Todo dia. Não tem jeito. A gente tá no ao vivo, então, eu aqui vou até fazer uma referência. Eu estava outro dia em casa e a televisão estava ligada, eu nem estava assistindo. E aí apareceu uma chamada do carnaval, estava na Globo, que estava tendo... o programa de esporte estava lá na Globo e apareceu uma chamada do carnaval. E tem a Karine Alves, que eu trabalhei com ela na Fox, eu conheço. Ela é apresentadora de esporte, você vai fazer, já fez, né? Porque esse programa já vai ter passado o carnaval. E a Karine vai fazer pela primeira vez, aí eu tô ouvindo a chamada e eu tô vendo ela colocar a voz super bem. Eu falei, caramba, a Karine tá bem, né, cara? A Karine tá colocando, subindo, descendo, toda palavra tem vida, né? Tá dando vida pra palavra e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, pô, Karine, fiquei tão feliz, porque é a primeira vez que ela vai fazer isso, né? E tal, porque ela deve ter se dedicado, alguém deve ter falado, porque isso é uma coisa que eu cobro muito quando eu estou ouvindo rádio. Você fala assim, vamos usar as manchetes de hoje.
Aí entra e o cara fala assim, o São Paulo ganhou pela primeira vez a Supercopa Rei. O cara ganhou! Primeira vez! Cara! Sabe? Então, a palavra tem vida. É. Então, essas coisas que a gente está vendo hoje, mas falta o quê? Por isso que eu te perguntei, você teve bons diretores? Às vezes falta ou a pessoa se dedicar, e eu falo sempre pro Ale que está começando agora, se dedique. Você gosta desse cara? Então vai pegando as coisas boas dele. Pergunte. É O isso. que é isso? O que é aquilo? Porque senão você não vai sair do Você lugar, não sai do cara. lugar. Agora, no início da sua carreira, quando você trabalhou lá naquela TV do governo, ali, apesar de às vezes não ter sido a direção, eu também imagino que você foi Ali foi um grande laboratório. Abriu a foi cabeça um assim, grande- porque você mexeu em tudo, né? Foi um grande laboratório e, de repente, eu fui lançada para fazer entrevista pro governo do estado, entrevistar o governador, porque era uma TV do governo. E aí eu comecei a entender um pouco mais de política, porque a gente sai da faculdade sem informação nenhuma, Sim, né? sim. E eu comecei a entender um pouco mais, e aí eu precisava estudar, ler mais, e aí eu passei a ler mais, impresso, e o noticiário político e econômico, eu não sabia nada disso. E eu fui forçada a estar todo dia fazendo cobertura do governo do estado. E isso me ajudou muito. E foi um laboratório, porque o laboratório de uma Universidade Federal, né, é ruim. Sim, sim. E aí lá eu tinha câmera, tinha luz, tinha, enfim, era meio capenga a estrutura, mas eu tinha. Então eu comecei a fazer isso, então a me exercitar ali antes de me formar. E aí quando eu me formei, eu já fui para afiliada do SBT, contratada para o principal jornal deles, o da noite. Então, quer dizer, foi um grande laboratório para mim, uma grande escola ali, a TV educativa. Michele, você tá, só lembrando, gente, Chega Mais, estreia dia 11 de 9h30, março. 9h30, você, a Isso. Regina Volpato e um grande elenco. E você, isso é o que você quer agora? Esse é o que eu quero agora. O seu futuro de televisão tá no Chega Mais. Tá no Chega Mais. O seu presente ou o seu futuro? O meu presente e o meu futuro. O meu futuro lá pra frente, eu não sei, podem abrir outras portas. Eu sou super aberta a isso. Eu acho que a gente tá... Eu acredito que a nossa existência na Terra ela é uma jornada de transformação e conhecimento. Então, tudo que eu puder me engrandecer, aprender, melhorar, eu estou sempre aberta. E o Chega Mais, eu tenho certeza que assim, é uma realização de um sonho, do que eu trabalhei até agora. Então, é a realização de um sonho. Estou muito feliz com a equipe, porque a energia do programa está muito legal. E isso faz toda a diferença. As pessoas são ótimas. E eu tenho certeza que eu já estou sendo muito feliz aqui nessa casa com esse projeto. Então, assim, outras coisas podem aparecer, certamente outras coisas aparecerão também, mas o meu foco, o meu objetivo é no Chega Mais e ele é um produto de muito sucesso já. Nesses 2 anos, além desses trabalhos periódicos, você teve, além do direito, teve outras atividades também? Eu fiquei basicamente fazendo palestra, eu descansei bastante, eu li bastante, e eu trabalhei com direito, então eu abri a minha cabeça para algumas outras frentes, né, com pessoas diferentes, então eu saí ampliando o meu leque. Porque eu sou de Alagoas, quando eu cheguei aqui a São Paulo, eu já vim para a Globo. Então eu entrei naquele mundo e eu fiquei ali Sim. durante mais de uma década trabalhando aquilo. Então quando eu saí foi assim... libertador Cara, sim, também, porque eu sim. consegui conversar com os meus colegas, conhecer melhor os meus Sim. colegas que eu não tinha contato antes, porque eu vivia trabalhando e trabalhando ali naquele ambiente só fechado. Então isso me abriu a cabeça de uma forma assim imensa, e foi... cada vez que eu repasso por esses momentos, eu tenho mais certeza da decisão que eu tomei. E como é que foi o processo assim do SBT ter te puxado? Você fez o SBT Folia, né? Fez o Bake Off como... Não foi o Bake Off que foi celebridades, né? Eu acho que todo relacionamento de profissional, a gente precisa ter minimamente conhecer o profissional para chamar ele, né? Isso não é só no jornalismo, em qualquer ambiente de negócio. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você pergunta uma referência, vê se alguém conheceu, se não conheceu, enfim. O que aconteceu com o SBT foi um namoro logo no começo, logo quando eu saí da Globo. Então eu participei de programas, vim na Patrícia, vim no Portioli, vim em vários programas aqui, e no Carlos Alberto, até participei lá da Praça é Nossa lá, Sim. com o João Apolinário, muito legal, muito divertido. E Mas aí você já sentia que o SBT já estava te olhando assim, ou você achou, não vou dar entrevista ali só?
Não, não, eu sempre me coloquei aberta a tudo, Uhum. qualquer ambiente que eu fosse. Uhum. Como eu falei, eu sou uma pessoa super aberta e disposta a ouvir e a receber novidades. E eu sempre gostei muito da energia aqui do SBT. Uhum. Eu falava: "Gente, é muito legal trabalhar ali, é muito legal". E aí veio o Bake Off Celebridades, e aí, culminou que houve esse encontro nesse momento de transformação pelo qual o SBT está passando, assim, eu fico muito lisonjeada pela confiança, de todos aqui no meu trabalho, assim, isso é muito feliz. Bom, Eu fiquei feliz quando eles me chamaram para fazer o SBT Folia, porque Uhum. eu amo o carnaval, amo a transmissão, enfim. E aí o ano passado já foi um grande presente, e também foi uma oportunidade de eles, observarem um pouco como é o meu sim, trabalho de sim. bastidor, porque isso faz a diferença, né. Relação. Sim. Relação, como você trabalha com as pessoas ali, o que que você entrega, enfim. E eu acho que isso, certamente fez a diferença. A gente está indo para a reta final, mas eu queria falar sobre Alagoas. Como é que é a sua ligação com o seu estado hoje? Hoje eu vou pouco a Alagoas, sabia, minha mãe tá É lá ainda, mesmo? minha mãe mora lá, minha família Eu mora queria ir lá. tanto para Alagoas, você é de lá e vai pouco. Eu vou pouco. Eh, eu digo que Alagoas é a minha é a base da minha existência, né, tudo que eu sou, eu devo muito a Alagoas e é a minha raiz nordeste, são as dificuldades que eu passei, é o crescimento enquanto pessoa, são os amigos que eu tenho a vida inteira, mas São Paulo é a minha porta aberta, é o meu livro aberto de vida, então, assim, eu sou apaixonada por São Paulo, eh tenho muito carinho por Alagoas, mas o meu filho hoje também mora em Minas, Ah, ele mora em ele mora Minas. em Minas, eu moro aqui, então Mas porque eu vi até entrevista sua de um tempo atrás que ele não quis vir para São Paulo, né, uma ele veio época. para São Paulo, ficou comigo um tempo, depois voltou para Maceió, ficou com o pai, aí depois foi para o Canadá, morou fora um tempo. Aí quando foi fazer vestibular, ele falou: "Eu não quero", ele deu uma desculpa, né, "Não quero ficar com a mãe, não quero São Ah, Paulo", ele né. queria morar Aí ele sozinho. queria morar sozinho, Ah, foi fazer entendi em Minas agora o Gerais o Minas. Tá em vestibular. BH? Tá em Em BH. BH, Ah, tá bem também, né? tá bem, tá Minas bem, também tá é bem bem. legal. Agora, Alagoas eu tenho uma ligação desde 2001, que eu descobri, a gente conversou ali fora, descobri São Miguel dos Milagres, Nossa, maravilhoso. naquela época não era nada, tem uma pousada lá que ficou famosa, que tinha eu inaugurei um dos 5 Ó. chalés, naquela época, hoje já deve ter uns 20, 30, e de uma hora para outra virou um point, E né? isso, E assim, naquela época, 20 anos, né. 2001, É. 20 anos atrás. 2002. Mais de 20 anos Eu me lembro atrás. que eu tinha voltado dos Estados Unidos e aí eu li uma matéria numa revista que chamava, acho que era Boa Viagem, naquela época tinha as revistas de... É. E aí estava lá nessa pousada, eu peguei o telefone e liguei, né? Aí liguei e o dono que atendeu, porque era pequenininha. Aí eu virei e falei assim: olha, eu tô querendo ir ter um filho de... Você tava com 5 anos, eu acho, né? Isso já são minhas primeiras memórias, eu lembro Eu tinha dessas 5 viagens. anos. Aí eu falei assim: eu tenho um filho de 5 anos e tal. Que tem aí para ele fazer aí na pousada? E perguntando. Aí ele falou assim: olha, a minha filha agora tem a mesma idade dele, tá correndo atrás de um sapo. Aí eu falei assim: é isso que eu quero. Eu falei: é exatamente isso que eu quero. Aí eu falei: ó, tô indo. E aí fui lá umas 12, 13 vezes. Mas eu tô preocupado, porque eu tô vendo que o litoral de Alagoas agora tá tendo muita especulação, Sim. empreendimentos. Muita gente comemora, olha, vai ter um aeroporto em Não, Maragogi, virou, né? até a gente Virou tava trancoso. virou coisa o recanto da celebridade, assim, É, né, todo mundo. todos Eu os vi influenciador. no Instagram, de vez em quando você dá uma busca ali, aí vê todo mundo tá em São Miguel, São Miguel dos Milagres. É. É, você acompanha esse crescimento? O que você pensa disso, Eu Michele? acho é bom, mas é ruim, né. É bom porque, assim, tem muitas famílias ali, Alagoas é um estado muito pobre. É um estado que tem, eu não sei como é que está no ranking hoje, mas ele já foi o do pior índice de desenvolvimento humano do É país, mesmo, a é? cidade de São José da Tapera, que fica lá no sertão. Então, assim, a gente é um estado que depende muito do poder público, as pessoas, as famílias de uma forma geral. A renda familiar é muito baixa, tem muita gente dependendo de Bolsa Família, então, assim, não tem muito emprego lá. E a gente tinha um poder muito grande em algumas usinas com agronegócio, mas cana-de-açúcar perdeu muito lá em Alagoas também, então teve uma baixa com isso. O que dá hoje, mas qual é o grande coração econômico de Alagoas? É o turismo. Então, você precisa ter um crescimento que seja pensado de uma forma Sim. sustentável. Isso precisa ser e ser sustentável.
Me preocupa também esse grande pensamento de incorporação imobiliária a todo vapor. Isso também tem um pé por conta da questão da Braskem, né, ali na área lá, que é bem na região mais central da cidade, fica bem distante dessa parte do litoral. Mas, por conta disso, a Braskem teve que indenizar várias famílias, e ainda está tendo que indenizar várias famílias. E aí, isso estimulou a especulação imobiliária bem para cá, para o lado norte da cidade. E aí, gerou também dinheiro para outros negócios irem se expandindo para lá. Então, tem esse fator também ali da questão da Braskem. Óbvio, algumas famílias, que são as famílias que vivem mais à beira da lagoa lá, que são muito atingidas, que a gente até acompanhou recentemente no noticiário, que teve o afundamento lá de uma das minas. Essas famílias aqui são as mais pobres, as mais coitadas, que ainda estão lá e ainda dependem. Essas famílias não vão comprar essas casas aqui no litoral norte, mas tem uma parte ali na parte alta que foi atingida também, que estimulou esse negócio aqui. Então, tem esse fator também. Eu acredito que o turismo é a grande saída para Alagoas. A gente precisa dar uma incentivada no agro de novo, que é um potencial que a gente tem muito forte. Muito. Mas precisa ter interesse político e econômico, né, para incentivar. A gente aqui é transparente, então, só para depois não puxar a minha orelha, eu estou falando da Pousada do Toque, eu estou falando do Nilo. Eu ia falar isso, a do Toque. Né? A do Toque, lá na Praia do Toque. Que ela é das mais antigas. Quando eu conhecia tinha 5. Agora já tem. Maravilhosa. É maravilhosa. E o atendimento, né? Mandar um abraço para o JR. Eles são maravilhosos. São. Ali ainda é um paraíso, né? Aqui muitas famílias que têm terra ali transformaram em negócios, né? Sim. Eu conheço vários amigos que transformaram em negócios e aí eles construíram uma condomínios e tal. Ali virou uma região de casamentos, né? Isso. Sabe? Mas, bom, Michele, boa sorte. Gente, conte com a nossa boa energia, muito conte obrigada. Com a gente. Olha aí, tá vendo? É sabe? disso que eu tô Sucesso. falando no SBT. Dia 11 estarei de olho e vai ser sucesso, não tenho dúvida disso. Já é, Theo, super obrigada. Prazer imenso estar aqui com você. Eu sou uma fã. Quantos anos que a gente... pelo amor de Deus, gente. Né? Ale, muito obrigada também, viu? Pelo carinho, por tudo. Boa sorte aí. Obrigado. Tchau, Anselmo. Obrigada. Anselmo vai estar aqui na próxima vez. Valeu, gente. Só lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal, que isso ajuda a nossa sobrevivência. Vai aí e faça a sua inscrição. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Né? No Instagram, @podpai.podfilho, no TikTok, @podpai_podfilho, Twitter, podpai_podfilho também, Facebook, Spotify. Tem o Spotify também, podpai_podfilho, e tem o canal de cortes aqui no YouTube também, Cortes Podpai_podfilho. E a gente lembra também que o nosso podcast ele passa na madrugada do SBT, no SBT News. A gente faz parte também do SBT News no SBT. Gente, valeu demais. Obrigado mais uma vez, Michele. Sucesso sempre. Chega mais. Tá chegando aí as novidades do SBT. Dia 11 tem o Chega Mais às 9h30 da manhã. Forte abraço e cuidem-se bem.